Então a gente está já na 14, no 14º encontro sobre o Livro dos Espíritos. E, desse jeito a gente vai estudar todo ele, né? São poucos os espíritas, quem é espírita é que estuda mesmo o livro, né? Como nós estamos estudando. Porque muitas pessoas dão uma lida por cima e acham que é suficiente, né? Mas, se a gente vai observar cada parte do livro, daria para se aprofundar muito mais, inclusive. Porque a vida, o campo da vida é muito extenso, né? Vamos lá, então. A gente está começando a estudar, então, estudando, né, a separação da alma e do corpo. E então o Kardec está perguntando como é, lembra da desencarnação, né? Eu não consegui postar o vídeo ainda, mas já vou postar junto com esse da semana passada, se quiser dar uma revisada. Tá? Então, estamos falando da desencarnação. Então, vamos lá. A separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo, nada mais resta nele do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e, entretanto, ainda nele um sopro de vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue em suas veias, e não tem necessidade de alma para isso. Veja que o Espírito está dizendo algumas vezes. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém em coma, nós não podemos dizer exatamente que o espírito está ligado, mas nem que está desligado, né? Então, a gente não pode cessar a vida por meios artificiais, né? Porque a gente pode estar matando uma pessoa, certo? Mas pode ser que essa agonia não exista espírito ligado ali, tá bom? No momento da morte, a alma tem às vezes um desejo ou um êxtase que lhe faz entrever o mundo que vai entrar. Muitas vezes a alma sente desfazer seus laços que aprendem ao corpo. Então faz todos os seus esforços para rompê-lo completamente. Porque o espírito, no fundo, quer a liberdade. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se à sua frente e desfruta por antecipação do estado de espírito, né? Porque o estado de espírito é a liberdade. Então, a gente sempre fala, né? Quem é espírita e compreende realmente, consegue compreender, não teme a morte, né? E, inclusive, sabe que a morte é uma libertação. É evidente que a gente fala da morte, sempre deixando muito claro, né? Não cansamos de repetir que a morte que vem de Deus, isso é, Deus diz, ó, chegou o teu momento, então agora será a libertação. Obviamente que aquela que é provocada ou pelo suicídio direto ou indireto, o espírito vai ter problemas se desvencilhar. O suicídio indireto é aquela que, por um exagero da vida, tu prejudica a máquina corporal e parte antes do tempo, né? O exemplo é André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele relata isso, que ele foi um suicida inconsciente. Deus nos deu essa máquina maravilhosa, que é o corpo biológico, e nós temos que cuidá-lo da melhor maneira que a gente pode. A gente sabe que o desgaste é natural, mas de nossa parte fazer o que a gente puder, todos os esforços para manter a saúde, não só para a gente se sentir bem e para ter uma vida razoável, confortável até o fim da nossa vida. Ninguém diz que tem que ficar doente para desencarnar, né? E a gente possa ter cuidado da nossa vida, do nosso corpo até que ele sirva para a nossa encarnação. O exemplo da lagarta, que inicialmente ela esteja na terra, depois se fecha na sua crisálida, numa morte aparente, para renascer uma existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre, da vida espiritual e, enfim, de nossa nova existência? Aqui, eu acho que vocês sabem, né, que a borboleta nasce de uma lagarta, né? Então, é uma lagarta que está ali rastejando na folha,
depois ela se pendura, e dali nasce a borboleta. Então ele está fazendo essa comparação, é como se aquela lagarta desencarnasse e surgisse a borboleta. Aí ele diz, é uma ideia imperfeita, mas a imagem é boa, né? Não deverá, entretanto, ser tomada ao pé da letra, como muitas vezes fazeis. Então ele diz, é uma imagem, né? Só para tentar que algumas pessoas tenham dificuldade de compreender como é que é a libertação do espírito, mas é só uma imagem. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo, nos espíritos? Então, o que experimenta, né? Nós, quando a gente está no mundo dos espíritos, o que a gente experimenta? Ele vai dizer, isso depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, vos envergonhareis de tê-lo feito, num primeiro momento. Para o justo é bem diferente, é com alívio de um grande peso, porque não teme nenhum olhar indagador. Ele está lá no mundo espiritual, sente-se aliviado, o justo, né? Aliviado de não fazer mais parte, não estar mais ligado ao corpo, se sente leve, saudável, e não sente as dores do corpo, e, além disso, tem a consciência tranquila de ter cumprido o seu dever. Ninguém, a gente já comentou, que o nosso maior dever é o esforço de ser bom, de ser melhor. Ninguém precisa sair desse mundo realmente sendo bom, né? Mas, pelo menos que a gente se esforce para corrigir nossas más tendências. Agora, aqueles que praticaram iniquidades, o mal contra o próximo, esses vão ter um pós-desencarnatório bem complicado, porque a consciência vai pesar. Por isso, pessoal, que eu sempre digo, esses políticos que a gente vê, que se apropriam do dinheiro público, né, que o dinheiro público é do povo e teria que retornar para o povo, para as benesses que o povo precisa, principalmente os pobres, né? Ele se apropria, e vocês já imaginaram o que esse espírito vai sentir quando desencarnar? A culpa vai ser muito grande, porque ele vai sentir o remorso de cada pessoa que não pode ser atendida por causa daquele imenso patrimônio que ele construiu, e no fundo nem usufruiu tanto assim, né? Porque na casa a gente pode morar um cômodo por vez, não é? A gente só pode dormir numa cama, pode dirigir um carro apenas, e quando o cara tem muita coisa, ele acaba não usando, né? Então, quando você tem muito a mais do necessário, isso vai pesar na gente, principalmente quando é oriundo de um pagamento que não é lícito, né? Pode até escapar da lei dos homens, mas não escapa das leis da consciência, que são as leis de Deus. Então, ao invés de a gente se revoltar contra essas criaturas, que são nossos irmãos, vamos até lamentá-los, tá bom? O espírito encontra imediatamente aqueles que ele conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele? Sim, de acordo com a afeição que havia entre eles. Muitas vezes vem recebê-lo na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desprender das faixas da matéria, assim como reencontra também muitos que havia perdido de vista durante sua permanência na Terra. Vê o que estão na erraticidade, como também vai visitar os que estão encarnados. Muitas vezes, então a gente vê que já alguns moribundos que estão para partir, e como eles já estão se desprendendo do corpo, a visão espiritual deles se amplia e eles conseguem entrever, não é uma visão completa, mas entrever o mundo espiritual. E muitos relatam, eu estou vendo meu pai que faleceu, minha mãe, minha avó, um amigo, alguma pessoa cara para ele diz, eu estou vendo. E os médicos, que são materialistas, acham que isso é pura alucinação. Mas não é tão simples assim achar que é alucinação, né? E nós, espíritas, sabemos que, na maioria dos casos, sim, é o ente querido que está ali, sabe que está chegando ao fim
aquela existência para aquele ente querido, está aguardando para levá-lo, né? Porque nós continuamos sendo amados por nossos entes queridos que partiram, e diria que até amam mais, fora da matéria, eles conseguem amar mais. Como nós, quando vamos para lá, continuaremos amando e amando mais nossos entes queridos que ficam. E assim que é o ciclo da vida, né? Um maravilhoso ciclo da vida, onde as pessoas que se amam sempre se encontram. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, a separação da alma e o término da vida ocorre simultaneamente? Geralmente é simultâneo, mas em todos os casos o momento da separação é muito curto, né, porque foi violento, né? Olha que coisa interessante que a gente tem que refletir para ver como a mente ela tem uma participação muito grande na nossa formação do corpo astral. Eu sempre cito dois exemplos. Uma pessoa desencarna com um tiro na cabeça que levou de um criminoso, vamos supor, né, de outra pessoa. Ela não queria se matar, não queria morrer, mas levou um tiro na cabeça. Outra se deu um tiro por suicídio na mesma região, né? Aquele que levou o tiro não vai ter problemas no cérebro espiritual, mas aquele que se deu vai ter, porque a mente vai formar uma zona de culpa muito forte ali no cérebro, né? E ali vai ser bem complicado a reconstituição. Vai precisar até uma encarnação para reconstituir esse cérebro perispiritual, para que não, daí desencarna e numa outra encarnação pode retomar um corpo normal de novo, né? E, e é bem complicado, porque no mundo espiritual não sara por si só. É necessário encarnar. E eles encarnam, sabe aonde? Nos anencéfalos. Eles não conseguem formar o cérebro completo, né? E aí eles encarnam no anencéfalo, fica aquele período e depois desencarna com o perispírito corrigido. Esse é o grande problema do aborto do anencéfalo, quando a medicina constata que não tem cérebro, então já não estamos aqui criticando, cada um toma suas decisões, mas nós falamos pelo que nós sabemos das leis espirituais, né? É claro que seus pais, eles não conhecem as leis e tomam a atitude de abortar, vai ter um pouco de culpa, mas quase nada, porque eles não sabiam, né? É diferente de quem sabe. Então, abortando antes do tempo, não se forma o encéfalo espiritual aquela criatura, né? Não conseguiu se completar. Então, e, e, e esse é um grande problema, né? Tudo tem um porquê na vida, né? Tá? Então, mas deixando claro, nós não criticamos ninguém, tá? Nós somos a favor da vida, tá bom? No caso olha que terrível isso, no caso da decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Sabem por que o Kardec está fazendo essa pergunta? Porque era muito comum na época, na Revolução Francesa, a decapitação, né? Foi terrível a Revolução Francesa. Eles criaram aquele equipamento, né, que para ser uma morte mais humana, mas segundo eles, né, mais rápida, era uma lâmina que decepava a cabeça do condenado e cortava rapidamente, né? Por isso que ele está fazendo essa pergunta. Então, assim, ó, muitas vezes conserva durante minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. Mas às vezes ocorre que a apreensão da morte pode fazer com que perca a consciência mesmo antes do instante do suplício.
Então pode ser que a pessoa tenha tanto medo e perde a consciência. É comum, até, segundo eu vi uma vez, pessoas que estão caindo em grandes quedas, né? Imagina o desespero, e é tão grande que a pessoa desmaia antes de bater no chão, né? Eu acho que é até a misericórdia divina agindo aí, né? Então, só para mostrar como a vida é forte às vezes, tá? Sempre lembrando que nada acontece nas leis de Deus sem que esteja escrito, né? E se alguém passa por uma dificuldade tão grande assim, é porque a alma precisa passar por aquilo. Graças a Deus, graças ao bom Deus, essas coisas estão abolidas no mundo e são muito raras hoje em dia, né? Então aqui o Kardec faz uma explicação, tá? Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu a consciência antes do suplício, pode ainda conservá-la por alguns instantes, que são de uma duração muito curta, e cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não implica que o perispírito esteja completamente desligado do corpo. Então, a gente já falou que morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Então, o corpo morre, não há mais retorno à vida, mas o desencarne é o desligamento. Pelo contrário, em todos os casos de morte violenta, quando não acontece pela extinção natural das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são muito fortes e o desprendimento completo demora mais. Então vamos entender bem o que está escrito aqui. Porque quando ocorre um acidente, que a gente não quer dizer que a pessoa desencarnou ali. Ela pode ter morrido, mas pode estar ainda ligada. Então, eu como espírita, se eu vejo um acidente desses, eu não vou entrar em saber o que aconteceu, aquela curiosidade mórbida. Vou fazer uma oração pelo irmão que está ali, passando por essa expiação, né, terrível para ele, como espírito, e infelizmente para a família também. Então eu procuro fazer uma oração e pedir o desligamento. E quando eu vou num velório, principalmente se eu sei que aquela pessoa era muito apegada à vida material, eu peço pelo seu desligamento, faço uma irradiação, tenho certeza que vai ajudar os espíritos encarregados do desligamento para desligá-la, mas sabendo sempre que tudo será na hora correta, tá? E agora vem a questão da perturbação espiritual, que todos passam por essa perturbação, nós vamos passar. Então vamos entender como que ela é, tá? A alma ao deixar o corpo tem imediatamente consciência de si mesma, né? Então deixou já, está consciente? Consciência imediata não. Ela passa algum tempo num estado de perturbação. Ele não está dizendo aqui que é sofrimento, mas é perturbação, é confusão mental. Vocês já acordaram, foram dormir em um lugar que não é na casa de vocês, e vocês acordam e vocês pensam assim, pô, onde é que eu estou? Não tomam consciência onde que vocês estão logo que acordam, né? Então, pega essa perturbação aí e multiplica por 1000, né? É assim, é uma confusão. A pessoa não sabe, não consegue pensar direito, tá? E é muito natural. E eu acho que até é misericórdia divina, porque daí a alma não presencia a separação do corpo, né? Ela está mais distante, é mais inconsciente, tá? Isso que é a perturbação. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida do corpo.
Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. Então, por exemplo, nós que estamos aqui nos espiritualizando, não somos melhores do que ninguém, né? Mas a tendência é que a gente tenha um pouco mais de facilidade, porque a gente já está refletindo sobre essas coisas. E quando chegar a nossa hora, a gente vai estar mais consciente. Vai dizer, pera, eu estou aqui numa perturbação. Pode ser que eu tenha desencarnado. Então, em vez de eu me apavorar, eu vou facilitar o processo. Vou fazer uma oração, pedir para o meu anjo me ajudar, que ele está do teu lado, só tu não está enxergando ele, né? Ele está te amparando. E todo mundo é amparado. O Hitler, o Hitler foi amparado, tá? Esse nosso irmão que a sua incúria, milhões, mais de 50 milhões de pessoas morreram, né? De forma tão triste, foi amparado, né? Eu acho que nós somos muito melhores do que ele, embora, falo por mim, esteja longe do que eu quero ser e do ideal, mas estamos longe também de sermos sequer parecidos com ele, né? Então, todos seremos atendidos. E nossos entes queridos também, tá? Quando partem, são atendidos, inclusive aqueles que se suicidam, tá? Infelizmente, o suicida, algumas vezes, ele entra numa monoideia sobre o seu suicídio e ele é difícil de ampará-lo, tá? Mas ele nunca deixa de ser amparado. Quando chega o seu momento, ele vai ser socorrido, tá? Então, aquele que não é puro vai conservar as sensações da matéria por muito mais tempo. O conhecimento do espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Olha o que eles dizem, tá? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exerce maior influência. Olha, ele está dizendo aqui, ó, porque o que acontece? Eu sou espírita, ou católico, ou qualquer outra religião, né? Eu vou na missa, vou no centro espírita, vou até fazer palestra espírita, mas eu sou uma pessoa maledicente, negativa, que espalha a discórdia. O que vocês acham? Aí eu tenho um materialista, que ele não acredita em Deus, mas ele é bom, benevolente, pratica caridade, né? Ele tem a consciência tranquila, cuida dos seus pais, cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, do seu marido, é a pessoa que cumpre o seu dever, vai desencarnar e vai estar muito bem, né? Uma vez, num centro espírita que eu trabalhava, a gente teve uma reunião mediúnica e a gente recebia esses espíritos que desencarnaram há pouco tempo, pouquíssimo tempo, e eles não sabem que estão desencarnados. Porque por isso que o espírita é mais fácil. Porque o espírita, ele começa a pensar assim, puxa vida, aqui tá meio estranho o negócio aqui. Parece um sonho que eu não acordo. Aí a pessoa questiona, será que eu desencarnei? E aí começa a observar, né? E daí começa a ser, principalmente, conseguir ver uma pessoa que já desencarnou, né? Aí a pessoa diz, opa, eu desencarnei, sim, né? Então aí fica mais fácil para ser amparado e conduzido, né? E nessa reunião, para vocês verem, nós recebemos ele falava de netos, né? Então ele foi um avôzinho, né? E é uma pessoa muito simples, dá para ver que ele era simples, mas bom, né? E aquela bondade inata. E como foi fácil conversar com ele. E a gente disse, olha, aí ele pede, né? A gente vai dizendo, falando, aí ele pede, mas eu tô morto?
E a gente diz, não, tu não está morto, porque se tivesse morto, tu não estava conversando com a gente. Mas como assim? Não, quem morreu foi o teu corpo, tu continua vivo, né? O corpo é que morreu. E ele dizia, ah, tá, e agora? Agora tudo bem, tá vendo ali a tua mãe, o teu pai? É verdade, eles morreram há tanto tempo. Então, não quer ir com eles? É, vou com eles. Vai dar tudo certo? Vai. Beleza, tranquilo. Foi bem fácil. Agora, quando tu pega aquele que ele tinha muitos bens, né? E se apegou a esses bens, é complicado. É complicado dizer para ele, olha, isso aí não te pertence mais, né? Inclusive, vão pegar essas tuas coisas todas e vão inventariar, e coisas que tu guardava vai ser queimada ou vendida, né? Que ninguém vai, não vão valorizar exatamente como tu, e se tu te apegar, tu não vai continuar o caminho, né? Vai ficar apegado e vai perder tempo. E algumas vezes até atrapalha os outros, né? Então, assim, conhecer o espiritismo e praticar o bem, o seu dever, nossa, vai ser muito tranquilo, tá? E eu diria mais, não é só na desencarnação, obviamente, que o espiritismo ajuda. Aquele que estuda espiritismo, com todo respeito às outras religiões, que o espiritismo é tão racional e tão bem estruturado, e que se a pessoa se esforça para vivenciar, eu acredito que ela consegue viver 3 encarnações numa, entende? Avançar 3 encarnações numa. Nós já temos uma vantagem hoje que a gente vive o dobro das pessoas de 100 anos atrás, na média, né? Então significa que a gente já tem o dobro de experiência encarnatória numa existência só. E mais o espiritismo, a gente faz um avanço muito grande espiritual, né? Essa é a ideia que eu tenho. Tá? Porque eu sempre vejo as pessoas que são espíritas e muitos amigos, eles dizem, nossa, eu sou endividado do passado, mas eu tenho muita coisa para corrigir, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Então a pessoa começa a refletir sobre seus defeitos e começa a se incomodar com seus defeitos. E aí começa a melhorar, né? Agora, a pessoa que não estuda espiritismo, não entende o valor prático da moral, diz assim: olha, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. É a pior coisa que a gente pode dizer, tá? Aí porque a pessoa não tem um porquê de querer se melhorar, né? Nós vislumbramos a felicidade verdadeira, sabemos que não é deste mundo, nós não vamos ter a felicidade verdadeira desse mundo, a gente pode ter uma felicidade relativa. Podemos dizer, sim, sou feliz com a minha família, com meu filho, sim, com o meu trabalho, sou feliz, claro. A felicidade deste mundo, que é até um limite, né? Mais que isso não dá, tá? E nós estamos falando da felicidade verdadeira que aguarda todos nós, tá bom? No momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela fica atordoada, semelhante a uma situação de uma pessoa que desperta de um profundo sono e procura se dar conta da situação. Mais ou menos como o exemplo que eu dei antes, né? Acordar num lugar diferente e de imediato tu fica pensando, opa, onde é que eu tô, né? A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acaba de se libertar. É à medida que se vai dissipando uma espécie de névoa que obscurece seus pensamentos. Um amigo meu disse uma vez, eu acho que é verdade, ele disse assim, se tu vai fazer uma cirurgia e tu acordar e não tiver nada grudado em ti, catéter, soro, a enfermeira for muito atenciosa, o médico muito atencioso, olha, pode dizer que tu já era, tá? Então, mas é muito tranquilo, né? Agora, a pessoa que é apegada, né? Eu soube
Teve aqui um empresário, dono de um hotel, ele tinha uma doença muito grave, ele sabia que ia morrer, ele estava muito mal e ele quis fazer um negócio no último dia de vida dele. Foi lá e fechou um negócio. Eu acredito que depois que desencarna, que passa esse momento da perturbação, ele volta em espírito para ficar aí, né? Não consegue se libertar. Ok? O tempo da perturbação que se segue à morte do corpo é bastante variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses ou até mesmo muitos anos. É menos longa para aqueles que se identificam já na vida eterna com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente a sua posição. Então, que o segredo aí é saber e aceitar e compreender, né? Aí vai se estar bem. Então, o Espiritismo tem essa função também, nos preparar para a morte, inevitável para todo mundo. Tomara que seja bem lá na frente, né? A gente gostaria que fosse mais tempo, porque nós, quando estamos encarnados, como espírito a gente vê diferente, mas como encarnado a gente sempre vai querer um dia a mais, né? Pega um idoso e diz, ó, vai ter mais um dia. Ele vai se sentir feliz por ter mais um dia, tá? É assim que é a nossa vida. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc. Apoplexia é aqueles ataques de sangue no pulmão, né? O espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Isso é muito comum, como eu falei, né? Então, muitos são atendidos nas reuniões mediúnicas. Mas é evidente que não é só a reunião mediúnica que atende, né? Tem muitos que desencarnam assim. Sustenta essa ideia com insistência e teimosia. Entretanto, vê o seu corpo, sabe que é o seu e não compreende que esteja separado dele. Procura aproximar-se de pessoas que estima, fala com elas e não compreende porque não o escutam. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece o estado em que se encontra e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. E, é comum o espírito, inclusive, se irritar porque chama a atenção dos seus parentes que convivia e ninguém lhe dá atenção, né? E ele acaba até se irritando, porque ele não aceita que esteja desencarnado. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. A morte é para ele sinônimo de destruição, de aniquilamento, né? Então, ele acha que a morte é a destruição, ele não entende como pode estar vivo. Aliás, muito materialista que a gente atendia nas reuniões mediúnicas, eles não aceitavam porque diziam, mas não é possível, como eu estou morto, eu estou me vendo aqui. E a mente molda o corpo físico, bem parecido, né, com o corpo físico, e ele diz, olha, eu estou me vendo, como é que eu posso estar morto, né? Mas, como ainda pensa, vê, escuta, não se considera morto. O que aumenta ainda mais sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, cuja natureza etérea não teve ainda tempo de estudar. Acredita que seja sólido e compacto como o primeiro. Ainda acredita que o corpo é compacto. E quando percebe esse detalhe, se espanta por não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com sonâmbulos inexperientes que não acreditam dormir porque para eles o sono é sinônimo de suspensão das atividades. E como podem pensar livremente e ver, julgam não estar dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não tenha acontecido inesperadamente. Porém, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de estar doente, não pensavam em morrer. Vence então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu enterro como sendo de um estranho, e falando sobre o assunto como não se lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. Então é comum
Alguns até nessa perturbação estarem ali perto do corpo, né, e não entenderem direito o que está acontecendo. É o homem, o ser humano que vive na total inconsciência da sua existência. Aquele que já superou essa fase, ele consegue compreender com mais facilidade a sua situação. A perturbação que se segue à morte nada tem de pesaroso para o homem de bem. É calma e muito semelhante ao despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias, que aumenta com a medida que reconhece a situação em que se encontra. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou apenas se procura com aqueles que lhe interessam. Isso é interessante, né? Na morte coletiva, as pessoas não se veem imediatamente, por causa da perturbação, né? Eles não conseguem se reconhecer, tá? Ok? Então, isso é a desencarnação explicada pelo Espiritismo, né? Para nos tranquilizar. É uma coisa muito tranquila. Nós todos já desencarnamos muitas vezes, milhares de vezes, então nós já sabemos como fazer, né? Estamos preparados para isso. Então, é triste quando uma pessoa tem um pavor da morte, né? Tem medo da morte, todo mundo tem, e é bom que tenha, né? Senão a gente não preservaria a nossa vida, né? A gente tem que lutar pela nossa vida. Ah, Agora, o pavor da morte que certas pessoas têm impedem que a pessoa viva a vida normal, né? E aí é um desperdício de vida, né? Não vai impedir que ela vá morrer algum dia, só impediu que ela viva, né? E com o espiritismo a gente fica bem mais tranquilo. Cumprimos o nosso dever, se ferimos alguém, pedimos perdão, se alguém nos feriu, nós perdoamos, nós esforçamos para fazer o bem, não precisamos ser bons ainda, mas nos esforçar. Saímos dessa vida, despertamos o mundo espiritual, com a consciência tranquila, sempre haverá a lamentação por a mudança abrupta de vida, né? Como nós temos nossa casa, nosso trabalho, tudo organizado, e de repente não teríamos mais nada, né? Como se fôssemos um refugiado. É uma perturbação, mas depende do grau de evolução de cada espírito, vai aceitar e vai ser feliz, né? A gente diz assim que os espíritos dizem, tem alguns que se apegam à parte material, tem muitos que não se apegam, eles conseguem se desapegar da parte material, tudo bem, não tenho mais a casa, o carro, o terreno, a conta do banco, fazer o quê? Não tenho mais. Mas desapegar de filhos, marido, esposa, amigos, já é bem mais complicado, tá? E também pode ser um apego, certo? Principalmente a filhos, né? Filhos pequenos, porque nós nos sentimos responsáveis por eles, mas é um momento que, se Deus escolheu, ele sabe que o filho, no fim, vai sobreviver. E que também ele é filho de Deus e vai ser amparado durante a vida, né? E então é isso aí, então, tá? O estudo do Espiritismo nos ajuda também na nossa saída do mundo, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário, enriquecer o nosso encontro sobre isso? Eu vou entrar no outro assunto. Tudo bem? Tá. Agora nós vamos falar um pouco de vida encarnação em outros planetas, tá? Olha só que interessante, o Espiritismo é a única religião, e, e o Kardec foi o que
precursor até da ufologia, digamos assim, que estuda outras civilizações, a falar, através dos espíritos, da vida nos outros planetas, né? Então, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho, para deixar todo mundo esclarecido, sobre o que a ciência fala hoje em dia, o que nós descobrimos, tá? Só rapidinho, uma repassada, coisas que vocês já sabem, só para depois entrar no assunto, para ficar mais sólido o que a gente vai discutir do Kardec, tá? Então, todo mundo sabe que nós temos o nosso Sol, que é o nosso astro-rei, que está no centro do nosso sistema solar. E em torno dele giram 8 planetas e mais um monte de planetas anões e pedras e rochas, e tudo gira em torno do Sol, tá? Nós somos o planeta Terra, é onde nós habitamos. Ele é o terceiro planeta a partir do Sol. Então tem Mercúrio, Vênus, depois a Terra e depois Marte, que é muito falado nas mídias, né? Porque se enviou lá muitas naves para pesquisar esse planeta. Depois tem o Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, são planetas grandes, tá? Que a humanidade conheça é só a Terra que é habitada, tá? Nós não temos informação científica de habitação dos outros planetas. Espiritualmente falando, todos os planetas são habitados em outras regiões dimensionais, tá? Mas só o planeta Terra é que é conhecido pela ciência. Vejam bem, já na época do Kardec se conhecia alguns planetas, não se conhecia, se tinha ideia de que tinham outras estrelas, porque os telescópios não eram tão poderosos, né? E eles achavam que a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, que eles viam poucas estrelas, era tudo que existia, tá? Mas eu vou explicar para vocês que não, que é muito mais do que isso. Olha só, eu preciso falar para vocês da velocidade da luz para entenderem o que eu vou falar, tá? Então, a velocidade da luz, a cada 1 segundo, assim, 2, ela faz 300 mil quilômetros. Ela é bem rápida, né? Muito rápida. Por exemplo, em 1 segundo, a luz dá um pouquinho mais de 7 voltas em torno do nosso planeta. Pra você ter uma ideia da rapidez, tá? É por isso que a gente consegue falar com uma pessoa que está no outro lado do mundo e a gente quase não percebe a diferença, por causa que é muito rápida. A luz para ir até a Lua demora um pouco mais de 1 segundo também. Agora, para vir do Sol até aqui já demora 8 minutos. 8 minutos é bastante, né? Olha, ela é tão rápida e a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui, é porque é bem longe, 140 milhões de quilômetros, tá? Então, a estrela mais próxima da nossa Terra, a luz demora 4,3 anos para chegar aqui. Então, a gente chama de ano-luz, tá? Que é uma forma de falar a distância imensa do espaço. Vocês percebem uma coisa aqui, que para nós a velocidade é muito rápida, extremamente rápida. Mas quando a gente começa a sair da Terra, ela começa a ficar lenta. 8 minutos, precisa 20 minutos mais ou menos para ir até Marte, precisa 40 minutos para ir até Júpiter, né? Os nossos planetas do nosso sistema solar, 4,3 anos para ir na estrela mais próxima. Então a gente percebe que a luz já não é mais tão rápida em relação ao universo, tá? Então, por que eu falo isso? Para vocês terem uma ideia, nós vivemos num aglomerado de estrelas que chamamos Via Láctea, tá? Quando a gente olha no céu noturno, que a gente vê aquelas estrelas do céu, a gente está vendo uma pequena parte da nossa galáxia. Ela chama Via Láctea por causa dos antigos, né, que olhavam o céu noturno, que eles viam melhor do que nós, porque a luz das cidades atrapalha a visualização, e eles achavam que eram pontos de leite, né? Por isso que chama Via Láctea, tá?
Mas a nossa galáxia, esse aglomerado de estrelas, para vocês terem uma ideia, olha só, o lado maior dela, ela tem 100 mil anos-luz. Quer dizer, se a luz sair de um ponto da esquerda para chegar até o da direita, demora 100 mil anos, né? Para vocês verem como isso é enorme, pessoal. Eu estou falando só da nossa galáxia. Para vocês terem uma ideia, vamos supor que um raio de luz saiu lá da ponta esquerda da galáxia quando Jesus nasceu, né? Até hoje, não teria percorrido 2% da galáxia. Um raio de luz, e olha que ele é muito rápido, desde a época de Jesus até hoje, né? Então, é muito grande, pessoal, é muito grande. E hoje a ciência calcula que tem entre 100 bilhões, ou outros dizem 200 bilhões de estrelas a nossa galáxia, que é o nosso aglomerado de estrelas, tá? E só para, quando a gente fala assim, 100 bilhões, nós normalmente não temos noção de quanto que é 100 bilhões, o quanto que é grande esse número. Eu estou chutando por baixo, tá? Que tenha 100 bilhões, mas muitos dizem que tem mais, tem o dobro disso de estrela na nossa galáxia. Só para vocês terem uma ideia, se a gente contasse sem parar uma estrela por segundo, demoraria 3.170 anos para contar todas as estrelas da nossa Via Láctea. Então aqui começa a ter uma noção de quantas estrelas tem só na nossa galáxia. E se cada estrela tem planetas girando em torno, e todos eles estão habitados, então vocês imaginem quantas criaturas de Deus existem nesse universo. Nós fomos ensinados por Jesus que todos nós somos irmãos aqui nesse planeta. Então temos 8 bilhões, quase, né? 8 bilhões de irmãos encarnados, todos filhos de Deus como cada um de nós. Mais lá uns 24 bilhões que estão no mundo espiritual aqui da Terra, certo? Agora imagine só nos planetas do nosso sistema solar quantas criaturas de Deus existem e em torno de todas essas estrelas também. Então é uma quantidade tão absurda de que nós não conseguimos imaginar, né? Só que tem um problema. Essa é só uma galáxia do universo. A nossa ciência detectou 50 a 100 bilhões de galáxias e deve ter muito mais. Então, os números nós não cabem na nossa cabeça, né? A gente pode falar em bilhões, é fácil falar bilhão, né? Mas compreender o que esse número significa. Eu quis mostrar isso para mostrar para vocês que o mundo de Deus é muito grande. E os nossos irmãos das estrelas, que eu gosto dessa denominação, são irmãos das estrelas, né? Esses extraterrestres são nossos irmãos, e alguns não são bonzinhos, mas a maioria são bons, inclusive eles nos amparam aqui no nosso planeta. Informações não espíritas, tá? Mas coisas que a gente estuda, a gente já conversou, que eles desarmam bombas atômicas, inclusive. Eles já fizeram isso, né? Eles têm essa capacidade tecnológica. Eu acredito, é uma opinião minha, tá? Que a humanidade, que tem 15 bilhões, 15 mil armas nucleares, que dá para destruir a Terra várias vezes, não tem permissão para largar essas bombas atômicas. Então o Putin ameaça, porque é a função dele, mas ele não tem autoridade, porque é uma destruição muito grande num planeta que não é do Putin e não é dos governantes. É um planeta de todos os seres vivos, tá? Não é só nosso, é dos animais também, é das árvores, é dos rios, não é só nosso. Será que eles vão permitir que a gente destrua tudo? Eu acredito que não, né? O Geraldinho Lemos fala, e a Marlene Nobre confirma, que o Chico Xavier, que eu confio muito no que ele fala,
Ele diz que a humanidade deveria ter enfrentado a Terceira Guerra Mundial, mas que Jesus advogou a nossa causa, nós tivemos o amparo, e se até 2019 nós não entrássemos numa guerra de extermínio, aí então nós entraríamos numa nova fase e, uh, não haveria mais essas guerras de extermínio. Guerras pequenas podem haver ainda, porque demora para a gente ajustar, né? Mas como está tendo essa guerra da Ucrânia, e não podemos esquecer que existem outras guerras no planeta, tá? E, mas eu acredito que a arma nuclear não pode mais ser usada, tá? Acredito. A gente vê essas crianças que estão vindo agora, que são especiais, que vocês devem conhecer, e a gente sempre comenta, né, que são diferentes, então vão receber um mundo melhor, né? Não podem ver essas crianças e receber um mundo destruído, tá? Eu acredito nisso. E nós somos amparados por esses irmãos mais velhos, com a tecnologia mais avançada, que nos auxiliam, tá bom? Outra questão é assim, sempre o Espiritismo falou que existem planetas espalhados pelo universo todo, mas a ciência só descobriu isso, só comprovou há 30 anos atrás para cá, né? Antes disso, a ciência funciona assim: você não pode provar que existe, ela diz que não existe. Então, ela dizia, não existe planeta em torno de outras estrelas. Agora que conseguimos tecnologia para provar, há uns 25, 30 anos para cá, nós já descobrimos milhares de planetas em torno de outras estrelas, comprovando que o sistema solar não é único, tá? Aqui eu botei uma listinha bem pequena do que já foi descoberto, tá? Dos chamados exoplanetas. Então, o nosso universo é muito vasto, tá? Então, agora a gente pode falar da pluralidade das existências. Por quê? O universo é extremamente vasto, então existem muitas existências no universo. Vamos lá, então. Então, começando pela reencarnação, né? Depois ele vai falar em reencarnação em outros planetas, por isso que eu quis falar sobre os planetas, tá? Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, aqui os espíritos revelam ao Kardec a reencarnação, porque a reencarnação foi uma surpresa para o Kardec também, porque ele não acreditava, e os espíritos revelaram. Tu só pode continuar a depuração na própria Terra. Então ele pergunta, como a alma realiza essa nova existência pela transformação como espírito? Então ele diz, a alma ao se depurar sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Então, para evoluir tem que passar a vida corporal. A alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais. Então, veja que o Kardec está insistindo na pergunta, né? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem nos manter na ignorância e que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, eles falam isso da Igreja Católica, tá? É uma indireta, porque a Igreja Católica sempre combateu a ideia de reencarnação, né? O cristianismo primitivo, que era muito similar ao espiritismo, era reencarnacionista. Era muito tranquilo a ideia da reencarnação, né? Inclusive, teve muitos líderes da igreja lá dos primeiros 300 anos que eram reencarnacionistas. Depois, no Concílio de Nicéia, foi proibido o conceito de reencarnação, porque queria se entregar o poder da salvação, né, dos homens, né, do ser humano, para uma entidade chamada igreja, para ela ter um poder imenso sobre as massas, né? Por isso que eles queriam manter todos na ignorância que eles se encontram.
Desde o princípio, parece resultar que a alma, após ter deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender, evidentemente. Então, Kardec, só perguntando de novo, porque ele queria confirmar, né? Porque ele foi uma surpresa para ele também, na época. E qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Ah, Às vezes as pessoas dizem a reencarnação é uma bobagem, eu já ouvi isso. Mas depois que tu aceita a ideia da reencarnação, tu permite desenvolver essa ideia na tua cabeça, tu percebe que é a única coisa que faz sentido. Pensem comigo, né? Pensem comigo. Por que tantas diferenças na vida? Porque pessoas com tantas facilidades e outras com tantas dificuldades, né? Jovens que têm que trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar a família, enquanto outros só têm, os pais têm condições, graças a Deus, né? De que eles só estudem e progridam sem ter que se esforçar num trabalho para ajudar a sustentar a família. E a gente vê isso, né? Então, imagine esse adolescente vendo o outro podendo estudar e ele tendo que trabalhar e estudar no tempo que lhe resta. Isso não é de mérito nenhum, muito pelo contrário, ele pode vencer e se tá muito orgulhoso de si, de ter vencido materialmente na vida pelo esforço próprio, mas é mais difícil. Peguemos os que têm deficiências físicas, né? Por que que uns são mais inteligentes que outros, né? Uns têm a maior facilidade de compreender certas coisas e outros não. Por que que uns vivem depressivos e outros são alegres? Por que essa diferença, né? Por que é diferente? Por que que eu nasci nesse país livre e maravilhoso e outros nascem na Coreia do Norte, onde até a risada em público é legislada, é regulada pela lei, né? Não se tem liberdade para nada. Por que isso, né? Por que essa diferença? E só a reencarnação e a justiça de Deus pela reencarnação explica isso. Sem a reencarnação não dá para explicar as anomalias da vida. Tanto é que quando a gente vai tentar mitigar a dor de alguém que está sofrendo, né? Dizer alguma palavra de encorajamento. E se a gente não tem o recurso da encarnação para explicar o porquê do sofrimento, é difícil, né? É difícil. A gente pode ajudar, continuar ajudando, mas a gente só recorre à fé e não tem o complemento da racionalidade do porquê daquilo está acontecendo. E também mostrar para a pessoa que ela tem outra chance no futuro, né? Mesmo nós, muitos de nós não conseguimos realizar nossos sonhos nessa vida, né? Foi difícil, não conseguimos, outros conseguiram, e aqueles que não conseguiram terão outras oportunidades. Olha que bacana, né? Então a pessoa já começa a levar uma vida mais tranquila. Tudo bem, não consegui nessa, vou conseguir numa outra, né? Essa aqui eu vim com outras lutas e na outra eu vou conseguir, né? Então isso dá muito tranquilidade para a pessoa, tá? O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se liberta de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. Porque toda a vida corporal a vida corporal é feita para provações. E vencer as provações, e a gente evolui. Cada vez que tu vence uma provação, tu conquista uma virtude que faz parte de ti, tu nunca mais perde, né? Então, é por isso que existe a encarnação, né? As existências para nós irmos progredindo.
tá? E cada encarnação a gente é melhor. A gente pode até tentar estagnar numa encarnação, mas isso, estagnar quer dizer parar, né? Não evoluir. Só que a gente vai se arrepender no mundo espiritual, porque nós sabemos que não é tão simples assim encarnar, porque é um processo bastante complicado. É necessário encontrar duas almas que vão encarnar e que aceitaram te receber. Então, a gente vê jovens, e a gente entende, né, pelo ímpeto da juventude, eles estão inseguros também quanto ao futuro, a gente compreende tudo isso, mas eles dizem, eu não pedi para nascer, né? E aí você pode dizer para esse adolescente, para essa criança, não, tu não pediu, tu implorou, tu negociou longamente, tu conseguiu que alguém aceitasse te receber, né? Por isso que os filhos têm que ter essa gratidão para os pais. Como nós somos filhos também alguém nos recebeu, e nós também temos que ter a gratidão pelos nossos pais que aceitaram nos trazer ao mundo. Sendo que a gente aqui não tem muita capacidade de avaliar o quanto é importante estar aqui, mas no mundo espiritual a gente vai dar graças a Deus, tá? E quando não tem mais necessidade das provações, ele é espírito puro, a gente já falou sobre isso, aí não precisa mais reencarnar. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Ah, não, é aquele que caminha, aquele que caminha rápido se poupa das provas. Então, temos que caminhar mais rápido. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, assim, as encarnações são muito numerosas para todos os espíritos, mas tem alguns que têm que encarnar mais vezes do que outros. E nós entendemos que não é por injustiça divina, é por escolha do próprio espírito. Porque ele não, alguns avançaram mais rápidos, outros estagnaram, como a gente falou, né? Ele encarna e não quer evoluir, ele quer continuar, entrar na vida de um jeito e sair do mesmo jeito. Então, e aí ele vai precisando de encarnações muito mais numerosas, tá? Em que se torna o espírito após a sua última encarnação? Quando ele então não precisa mais encarnar, é espírito bem-aventurado, e é um espírito puro. Vamos deixar claro que essas encarnações dos espíritos já superiores são em planetas mais felizes, tá? Não é no planeta Terra, nem no planeta inferior como a Terra, tá? Porque conforme o espírito vai progredindo, ele vai encarnando em planetas mais leves até a última encarnação. Com exceção de que quando esse espírito ele quer encarnar num planeta denso por missão, tipo Chico Xavier, né? Alguns espíritos que encarnaram por missão. Aí eles vêm ao mundo, mas por missão, porque aqui eles não têm o que aprender, tá? Em que se baseia o dogma da reencarnação? Aqui vale temos que fazer um adendo, tá? Que aqui tem muita controvérsia quanto à palavra dogma. A gente no Espiritismo tem até um certo preconceito contra essa palavra dogma, por causa dos dogmas católicos, né? Dogma é aquela ideia que é imposta e tem que aceitar e não pode questionar, tá? Mas aqui a ideia de dogma é diferente, porque até a ciência tem seus dogmas, entendeu? É uma ideia central, né, que a gente aceita como verdadeiro. Isso é o dogma, tá? A gente aceita como verdadeiro até que tenha comprovação. Então a física trabalha muito assim, tá? Então por isso que ele fala dogma da reencarnação, dogma, tá? Como ideia central, tá? Mas não o dogma sectário de uma igreja que era imposto pela igreja e que as pessoas não podiam questionar, tá? Vamos dar um exemplo de dogma da igreja. A ressurreição, né? Que é a retorno ao corpo que já morreu, que a gente sabe que é impossível porque a matéria já se
se espalhou pela natureza, né? Então, se baseia esse dogma, essa ideia da reencarnação na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aqui ele está fazendo uma crítica à Igreja Católica, porque ela pregava o castigo sem perdão, que é o inferno, né? Como é que pode Deus, né, castigar indefinidamente os seus filhos? E porque a encarnação é a janela que Deus deixa aberta às suas criaturas para que possam continuar evoluindo, tá? Eu acho bonito isso, né? A encarnação é uma janela que Deus permite que o espírito utilize. Todos os espíritos estão destinados à perfeição, todos. E a perfeição é a sublime felicidade. E Deus lhe fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Então, as provações da vida corporal é o meio para atingir a perfeição. Mas na sua justiça lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, Deus, né, sempre vai dar mais uma oportunidade. Por isso que eu sempre digo, as pessoas falam que Deus castiga, Deus não castiga. Deus concede novas oportunidades, né? Quem castiga é a nossa consciência dolorida, pesada, pelos erros que cometemos. E Deus cria sempre novas oportunidades, tá? Não estaria de acordo nem com a igualdade, a justiça, nem com a bondade de Deus condenar para sempre os que se encontram no próprio meio em que viveram, obstáculos ao seu melhoramento, independentemente da sua vontade. Se a sorte do homem estivesse irrevogavelmente fixada após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos numa única mesma balança e não agiria com imparcialidade, né? Então, Deus seria imparcial, aquele que pecou um pouco mais, um pouco menos, iria para a pena eterna para sempre. Não faz muito sentido, né? Então, veja bem, pessoal, o problema da encarnação, como a encarnação explica tudo, né? O meu pai era muito católico e eu respeito ele, era uma boa pessoa, tinha seus problemas, como todo mundo, mas também tinha suas honestidades, ele era uma pessoa de muita fé. E eu falando com ele, das crianças que desencarnam, né, antes de completarem lá 5, 6, 4, jovenzinhas, né, desencarnam e tal, vão para a segunda igreja católica, não vão para o inferno, né, porque não eraram, mas vão para onde? Para o paraíso? Tá, vão para o paraíso, tudo bem. Mas não é justo comigo, né? Porque eu tive que viver um monte de tempo, me submeti a erros que eu cometi, pecados, né? E, e pode ser que um criminoso, né, que matou muitas pessoas, ele não consiga, vá para o inferno, segundo a concepção católica. E por que então aquele teve a sorte de morrer com pouca idade e esse aqui teve tempo para cometer pecados para se perder, né? Então, é difícil resolver essa questão também. Para mim é uma baita, se isso fosse verdade, é uma baita injustiça de Deus, né? Porque aquele que morreu com 2, 3 aninhos, tá bem, não teve chance de pecar e tá bem. E esse aqui, né, que teve uma vida de tribulações e difícil. Então, veja, sem encarnação, não se consegue resolver essas questões. Tu pode até dizer, são desígnios de Deus e ninguém pode, concordo, ninguém pode sondar os desígnios de Deus.
mas ele nos deu a razão também para pensar por quê, né? Por que me deu a razão para questionar essas coisas, né? Então não seria justo, né? A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e afirmar nossas esperanças, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provações. A razão nos demonstra essa doutrina e os espíritos nos a ensinam. Então, falamos, é a justiça da encarnação, tá? O homem que tem consciência de sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. É aquilo que a gente falou, né? Aí que está mais a pessoa diz assim, poxa, eu sou uma pessoa que não fui boa, tem muitos defeitos. Qual é a consolação que encontra? Que ele pode, numa outra encarnação, continuar o aperfeiçoamento que começou nessa. Se não conseguir terminar o aperfeiçoamento nessa encarnação, Deus vai me conceder outra. Por isso que dá esperança. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar achar-se perante a eternidade em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor que ele. Então ele não pode sentir inveja daquele que está na frente, né? Porque ele sabe que conquistou. Digamos assim, um exemplo. Tem alguém que eu conheço, um amigo meu, que ele é extremamente bom. Para ele a bondade é fácil, né? E eu tenho inveja dele porque ele tem essa facilidade, né? Ou outro é mais inteligente, tem mais facilidade de compreender as coisas que eu, de reter, de raciocinar, de refletir. Aí eu sinto inveja dele? Não, ele conquistou aquilo lá. Talvez eu não tenha me esforçado, né, tenha sido preguiçoso e ele não. E aí por isso que ele está na minha frente, tá? Então, aí, compreendendo isso, eu não sinto inveja e, na verdade, vou usar essa pessoa que está na minha frente como modelo para também chegar onde ele chegou algum dia, né? Contudo, o pensamento de que essa inferioridade não o exclui para sempre do bem supremo que conquistará mediante novos esforços, o sustenta, ele reanima a coragem. Veja, tudo que é verdadeiro só eleva. Então, a reencarnação bem compreendida eleva a alma. Se eu ainda não sou, eu vou ser algum dia. Minha esposa estava me dizendo assim, mas algum dia eu vou ter que compreender a física quântica. Vai compreender e vai ensinar. E vai passar, vai superar isso aí, tá? Quem é que no término de sua caminhada não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Porém, essa experiência tardia não está perdida. Tirará novo proveito dela numa nova vida. Tinha uma senhora de idade que ela estava estudando, fazendo uma faculdade de direito, acho que era. É direito, porém, não me lembro bem a profissão. Ela bem 80, 75, 80 anos. E aí perguntaram para ela se ela queria aproveitar essa profissão. Ela disse, dificilmente eu vou aproveitar pela minha idade, mas na outra vida, quem sabe eu volto advogada, né? O que é isso aí? Olha a esperança que a encarnação dá. Ela sabia da encarnação e dava essa esperança, que esse conhecimento que ela estava adquirindo não ia ser perdido, podia ser utilizado em outra encarnação, né? Então, aí até nisso nos ajuda, para não chegar na terceira idade, a gente se aposentar e ficar sem, que continuar se aperfeiçoando, né? Então, a gente continua se aperfeiçoando até o fim da vida, porque tudo aquilo vão levar junto, né? Ah, vamos ver se eu passei muito, tá. Nossas diferentes existências corporais se passam em todas na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. E nós vimos anteriormente que os mundos são muitos, inumeráveis.
As que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Aqui ele está dizendo que não que é por isso que nós temos tantos problemas, porque é um dos planetas mais atrasados ainda, né, materialmente. Existem os primitivos, nós somos muito distantes da perfeição. Mas nós, via de regra, vivemos em outros planetas e agora vamos vivendo aqui, né? Muitos de nós fomos até degradados de outros planetas e continuamos a evolução aqui da Terra. Aqui na Terra, perdão. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para outro, pode ter várias existências no mesmo globo. Ele pode reviver diversas vezes no mesmo globo, se não for suficientemente avançado para passar ao mundo superior. Então, obviamente, as encarnações aqui são muito numerosas, né? Por exemplo, o Bezerra de Menezes, que foi um espírita eminente que desencarnou no começo do século, ele veio há mais de 7.000 anos atrás, encarnou de outro planeta no nosso planeta Terra e veio encarnando aqui várias encarnações. Ele é um exemplo, né? Ele conseguiu se superar e evoluir, e muitos de nós também não sabemos, né? Jesus dizia assim que o Espírito sopra e ninguém sabe de onde vem, né? Nossa história é muito longa. Desse modo, podemos reaparecer muitas vezes na Terra. Sim, muitas vezes. Podemos voltar à Terra após ter vivido em outros mundos? Seguramente podemos voltar, já vivesse em outros mundos além da Terra. Que a gente viu que o universo todo é solidário, né? Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se não avançardes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Então, se nós sempre vamos para o mundo que está feito, que está no nosso nível, tá? Então, tem muitos mundos aí para nós receber no universo. Existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Assim, tu está lá mais avançado, no mundo mais evoluído. Tem alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Ela disse, não tem nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. É diferente, né? Porque a gente sabe que tem alguns espíritos que vêm em missão, tá? Aí é diferente. Mas não tem vantagem nenhuma. Nesse caso, você progride aí como em qualquer outro mundo, tá? É a mesma coisa que uma criança que está na 4ª série voltar para a 3ª série. Vai ser um desperdício. Ela já aprendeu as lições e não vai ter o que aprender. É a mesma coisa, tá? Agora, é diferente se, como a gente falou, se voltar em missão, tá bom? Agora, essa pergunta é interessante. Não seria melhor permanecer como espírito? Né? Olha só, a gente vem para um mundo da dor, do sofrimento, da doença, da insegurança, das injustiças. Não é melhor ficar lá no mundo espiritual, ao invés de vir para cá? Né? Então, a resposta é não, não. Seria permanecer estacionário e o que você quer é avançar para Deus. Então, aqui diz muito sobre o porquê que a gente encarna, tá, pessoal? Porque, embora a nossa vida seja difícil, e eu sempre falo, aqui não é verdadeira vida, e não é mesmo, isso não quer dizer que a nossa encarnação não tenha valor. E ela tem um valor extraordinário. E a nossa encarnação, nós nunca vamos dar o verdadeiro valor aqui, como encarnados, nós nunca vamos dar o verdadeiro valor que ela tem. Nós vamos dar esse verdadeiro valor quando a gente voltar para o mundo espiritual. Aí a gente vai dizer, sim, agora eu entendo. Eu tive que passar por aquela dificuldade, lá na hora, lá eu não consegui entender não, mas agora eu entendo, né? O meu pai, por exemplo, sofreu muito para desencarnar,
E a minha irmã sonhou, que eu acredito que o sonho muitas vezes é tu estar em contato com a pessoa que desencarnou, né? E o meu pai disse para ela assim: olha, eu sofri muito, eu não sei por que que eu tive que sofrer tanto, mas eu sei que teve motivo. Aí ele já começa a compreender que teve um motivo, né? O sofrimento, tá? Os espíritos, após terem encarnado em outros mundos, podem encarnar nesse sem nunca terem passado por aqui? Sim, quer dizer, são espíritos que encarnaram em outros mundos aí pelo universo. Eles podem encarnar aqui? Sim, como vós em outros mundos. Nós podemos encarnar num mundo que nós nunca encarnamos. Todos os mundos são solidários. O que não se cumpre em um, se cumpre em outro. Veja bem, aqui ele está dizendo assim que o universo é um só. No fundo, ele é um só. É uma irmandade de espíritos mais avançados, menos avançados, né? Então, quando a gente olha as estrelas lá de noite, às vezes eu olho assim e penso, nossa, ali deve ter um planeta girando em torno dessa estrela, e ali tem uma civilização, e quem sabe ali tem uma pessoa com outra forma física, né, apropriada ao seu planeta, e está olhando para a nossa estrela, o Sol, e pensando a mesma coisa. E é o meu irmão que está lá, né? E é esse amor que envolve o universo todo, né? É muito lindo isso. Desse modo, há homens que estão na Terra pela primeira vez, e há muitos e em diversos graus. Para mim, essa aqui é uma resposta a uma indagação que eu tenho, pessoal, é uma questão matemática bem simples que eu vou passar para vocês. Olha só. Já se fez um cálculo de quantas pessoas nasceram no planeta Terra, quantos seres humanos, tá? Porque hoje nós temos 8 bilhões, mas o primeiro bilhão de seres humanos só alcançamos no começo do século XX, tá? No fim do século XIX. Antes, para chegar a 1 bilhão foi muito difícil, né? Mas aí se nós vamos somando desde os 3 milhões de anos atrás até hoje, encarnaram no planeta 100 bilhões de seres humanos. Nasceram 100 bilhões de seres humanos, tá? Sendo que essas encarnações, muitas dessas encarnações são o mesmo espírito que volta, tá? Nós temos, segundo informações espirituais, no nosso planeta, em torno de 30 bilhões de espíritos. Então, vamos chutar que tem 25 bilhões de espíritos no nosso planeta, certo? Entre nós encarnados e desencarnados. 100 bilhões dividido por 25 bilhões dá 4, tá? Significa que cada habitante do nosso planeta teria somente, de 3 milhões de anos para cá, 4 encarnações. A conta não fecha, porque todos nós tivemos muito mais encarnações no planeta. Isso significa que tem que ter vindo muita gente de fora, tá? De outros planetas. Quer dizer que lá no começo tinha bem menos espíritos aqui no planeta, bem menos. E eles foram vindo de outros planetas e nós fomos agregando mais pessoas no planeta, porque senão a conta não fecha. Não sei se consegui me fazer entender na conta, tá, pessoal? Vocês podem me pedir se não fui claro, mas é porque isso é uma prova matemática de que tem muito espírito que vem de fora, tá? Vem de outros planetas, porque os mundos são solidários. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está pela primeira vez na Terra? Mas isso não teria nenhuma utilidade, ficar olhando para as pessoas e dizer, será que esse aqui é a primeira vez que está na Terra? Isso não tem utilidade nenhuma, tá? Isso que o Espírito está dizendo. Tá bom, pessoal? Então eu vou parar por aqui, porque chegamos no nosso tempo.